Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Nós estamos relançando hoje o vídeo que narra a missão do Mossad para eliminar o chefe de operações do grupo terrorista palestino Setembro Negro em Beirute, no Líbano, em 1975. Mas antes de começar, eu preciso fazer, como diz meu amigo Moisés, um disclaimer a respeito desse vídeo. Por que nós estamos relançando ele? Porque na época que esses vídeos foram feitos, o canal era menor e o alcance também. Então o que acontece? Hoje o canal está com 2.000 vídeos e eles acabam se perdendo naquela pilha de vídeos no YouTube, né? E são vídeos que precisam ser vistos, que estão recheados de lições militares, de ensinamentos. Então por isso nós estamos relançando alguns desses vídeos, os mais ricos em ensinamentos, né, militares para os nossos assinantes. Então boa estreia para vocês, vamos conhecer agora essa fascinante missão do Mossad. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Terça-feira que vem, dia 22 de janeiro, completa-se 40 anos que o Mossad matou com 100 quilos de explosivo Ali Hassan Salama, o suposto, né, mentor do atentado contra as Olimpíadas de Munique, que vitimou 11 atletas israelenses. Bom, no vídeo de hoje nós vamos contar essa história, né? Mas para vocês entenderem o que foi essa operação do Mossad, vocês têm que conhecer os porquês, né? Por que houve o atentado de Munique, quem era o Ali Hassan Salama, tá? E eu vou plantar uma dúvida na cabeça de vocês, se ele foi ou não o autor do atentado de Munique. Porque a história que existe por trás do Ali Hassan é como tudo que acontece no Oriente Médio, né? Ela é dúbia, ela é multifacetada. Então vamos dar uma olhada. Em setembro de 1971, a Jordânia encontrava-se à beira de uma guerra civil. O rei Hussein, que é visto aqui na foto, ele resolveu combater os refugiados palestinos porque ele temia, tá, que eles acabassem tomando o controle do país. Então houve conflitos violentos entre o exército do rei, né, e as unidades palestinas, e milhares de pessoas morreram. Estima-se aí 4.500 mortos mais ou menos entre tropas leais ao rei Hussein, fedaim e civis palestinos e tropas sírias. O resultado final foi que os palestinos fugiram para o Líbano via Síria e criaram o Setembro Negro, cuja missão inicial era fazer represálias contra o governo da Jordânia. Israel ainda não aparecia no radar deles. 2 anos depois, em setembro de 1972, o grupo Setembro Negro se tornaria mundialmente famoso ao sequestrar 11 atletas israelenses na Vila Olímpica de Munique, onde se realizavam, né, a 20ª Olimpíada da Era Moderna. Bom, a ideia inicial era sequestrar os atletas e trocar por prisioneiros palestinos que se encontravam detidos em vários países aí. Mas já deu errado logo no começo, porque no início, já no assalto dos terroristas, alguns reféns foram mortos e o desdobramento seria fatal, conforme eu vou mostrar agora. Bom, os alemães sempre foram reconhecidos pelo profissionalismo, né, pela exatidão, etc. Só que nas Olimpíadas de Munique eles pisaram na bola feio. Aí vocês podem ver a polícia, essas pessoas vestidas com um agasalho de atletas, são policiais alemães, eles estão tentando assaltar a vila. Não tinham treinamento nenhum para isso, tá? O GSG-9 não existia ainda, seria criado em função desse atentado. E o que é pior, eles fizeram a tentativa e as câmeras de televisão estavam ligadas, está filmando tudo e os terroristas dentro do alojamento vendo a polícia agir. Enfim, foi um fiasco, eles mandaram a polícia retrair, tá, isso foi feito, mas o pior ainda viria. Bom, esses daí são helicópteros, né, da Força Aérea Alemã na base aérea de Fürstenfeldbruck. O que aconteceu foi o seguinte: a ideia era levar os reféns e os terroristas para a base aérea, onde eles embarcariam numa aeronave alemã, tá? Numa aeronave da Lufthansa, e seriam levados para um país árabe.
A polícia decidiu fazer uma emboscada no aeroporto, uma emboscada noturna. Não tinha um treinamento nenhum, nenhuma coordenação para isso. Eu já expliquei isso aí num artigo que eu fiz chamado Os Erros da Polícia Alemã em Munique. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, resultado da coisa. 11 atletas israelenses mortos, 5 terroristas e um policial morto. 3 terroristas sobreviveram. Os terroristas sobreviventes seriam trocados um mês depois pelo governo da Alemanha, né, por reféns de um voo da Lufthansa, de uma aeronave igual a que vocês veem aí na foto. A Alemanha foi muito criticada por Israel e vários países, tá? Eles liberaram os terroristas e o Muammar Gaddafi na Líbia deu asilo para esses integrantes do Setembro Negro. Essa senhora aqui é Golda Meir, a famosa primeira-ministra de Israel por 5 anos. Né? Poucos dias depois do atentado em Fürstenfeldbruck, né, da morte dos atletas, ela deu autorização para a Operação Ira de Deus. Tá? Seria uma caçada que o Mossad faria aos integrantes do Setembro Negro pela Europa inteira e alguns países do Oriente Médio. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Bom, pessoal, nesse ponto nós temos diversas considerações a fazer, né? Porque diz-se que a Golda, que era uma pessoa com uma visão muito humanista, tá, das coisas, ela teria hesitado bastante em dar essa ordem de execução, tá? De liberar as equipes de caça do Mossad pela Europa para matar os executores do Setembro Negro, mas por fim ela acabou cedendo. Mas o que acontece é o seguinte, né? A visão comum que as pessoas têm é que essa era uma operação de vingança. Na verdade, o escopo não era esse, era um escopo de intimidação. Prova disso é o seguinte, né? Se vocês olharem bem, o Mossad não matou nenhum dos 3 pistoleiros envolvidos no atentado. Todo o pessoal que morreu era gente da logística, gente da organização. E alguns deles questionam-se, tá? Porque parece que o Mossad realizou cerca de 30 assassinatos. E alguns desses alvos questiona-se a participação ou mesmo a ligação com o Setembro Negro. Tá? Alguma ligação mesmo que ideológica com movimentos guerrilheiros eles deveriam ter. Mas participação direta não. Aliás, isso acontece no mundo inteiro, gente, tá? Isso sempre aconteceu. É muito difícil você pegar o pessoal operacional, porque geralmente é o pessoal mais discreto, se esconde mais, é muito bem preparado. Então você pega o pessoal da logística. Isso aconteceu aqui no Brasil. Muita gente dos movimentos armados de esquerda aí dos anos 60 e 70 que morreu era da organização, era mais da parte logística. Eu vou lembrar um fato interessante que ilustra bem isso, né? Em 1971, mais ou menos por essa época, o empresário dinamarquês, né, chamado Henrik Boilesen, foi assassinado aqui em São Paulo, né, por integrantes da ALN. O pistoleiro que atirou nele, o Carlos Eugênio Paes, está vivo até hoje, mas uma boa parte do pessoal que trabalhou na logística da ALN morreu. Então isso é muito comum acontecer na repressão a movimentos terroristas, tá, gente? O pessoal logístico anda mais devagar e acaba sendo pego ou preso ou morre, tá? Isso aí é uma tendência. No geral, a Operação Ira de Deus funcionou muito bem, tá? Com os agentes realizando operações de assassinato na França, Itália, Grécia, Chipre e outros países da Europa. Inclusive no Oriente Médio também eles chegaram a matar alguns supostos membros do Setembro Negro. Até que eles tiveram um problema na Noruega. Bom, gente, essa é a aprazível cidade de Lillehammer, no interior da Noruega, né? Ela tem hoje 28 mil habitantes, mais ou menos. Ou seja, no início dos anos 1970, ela deveria ter mais ou menos aí metade, 1/3 disso. E por incrível que pareça, foi exatamente nessa cidade que o Mossad teve um dos maiores fracassos da sua história. Bom, vocês imaginam então, tá? Numa cidade de 10 a 15 mil habitantes, de repente chegam 15 pessoas com sotaque estrangeiro, que foi o que aconteceu. Se infiltrou uma equipe de 15 agentes do Mossad. Eles tinham recebido uma pista, tá? Que o Ali Hassan Salama estava morando em Lillehammer, né? Então eles descobriram, acharam um cara com a idade dele também, com sotaque árabe, que falava outras línguas, falou, esse aqui mesmo. Aí foram lá e deram 12 ou 13 tiros nele e em seguida se evadiram. Só que eles foram descobrir que não era o Ali Hassan Salama, e sim
um garçom de origem marroquina, tá? Chamado Ahmed Bouchiki. Bom, dos 15 agentes, 9 conseguiram fugir, inclusive os 2 assassinos, mas 6 foram presos, tá? E eles começaram a dar, alguns deram todo o serviço. Então o que aconteceu? Acharam uma chave com ele, uma chave francesa. Passaram essa chave para a polícia francesa descobriu uma série de casas do Mossad na Europa, né? Foram ligando, eles perceberam que essa equipe de Lillehammer também tinha participado de outras operações na Europa toda. Então desmontou toda a rede do Mossad, foi um dos maiores fracassos da história do Mossad, porque caiu casa, caiu redes de operação, caiu números de telefone, tá? Então foi muito ruim para o Mossad. Um tempo depois, esses agentes que foram presos na Noruega acabaram sendo expulsos, né? Tem um caso curioso aí, eles foram condenados, pegaram tempo, mas depois foram expulsos. Que uma das agentes, chamada Silvia Rafael, ela acabou casando com o advogado norueguês dela. É uma história curiosa, uma agente do Mossad que se casa com seu advogado. Mas enfim, o caso Bouchiki foi um fracasso grande para o Mossad. A Operação Ira de Deus, nesse ponto ela foi interrompida, tá? O governo da Golda não voltou mais a trabalhar isso. As coisas só voltaram com o governo Menachem Begin, tá? No final dos anos 1970. Mas o Ali Hassan Salama estava entalado na garganta do Mossad, principalmente por causa dessa Operação Ira de Deus. Bom, gente, ironia do destino, o Mossad estava procurando o Ali Hassan Salama na Noruega, mas ele estava pertinho de casa, estava no Líbano, perto de Israel. Os israelenses tentaram matar ele no Líbano, fizeram diversas operações aí, mataram alguns agentes do Setembro Negro no Líbano, mas não conseguiram pegar o Ali Hassan Salama. Então eu vou contar um pouco da história da vida do Ali Hassan, para vocês conhecerem ele, o perfil, e a gente volta dizendo como é que foi o planejamento e execução dessa operação. Bom, gente, esse aí é o Ali Hassan Salama, tá? Ele nasceu em 1940 em Jaffa, né? E na Palestina, na época Palestina, né? Hoje é Israel. Ele era filho de um herói árabe lá das guerras contra os britânicos, tá? E era um sujeito muito bem apessoado, muito inteligente, falava várias línguas, estudou na Alemanha, estudou na Rússia também, tá? Gostava da boa vida, de carros de esporte, gostava de badalar na noite, gostava de praticar esportes. E as pessoas gostavam muito dele, diz que era uma pessoa assim com quem você gostaria de viajar, de conversar, enfim, ele era muito sociável, né? Agora, tem um outro lado, né? Uma pessoa com esse perfil é fácil de ser localizada, né? Não é o perfil ideal para o chefe de operações de uma organização terrorista. Bom, essa moça aí é a Georgina Rizik. Ela é libanesa e foi Miss Universo em 1971, uma mulher belíssima. E ela se casou com o Ali Hassan Salama em 1978, eles tiveram filhos, tá? E ele tinha uma vida social normal, ele circulava pelas ruas de Beirute aí, era uma pessoa fácil de ser localizada, não tinha como o Mossad não rastreá-lo, era muito fácil você rastrear o Ali Hassan Salama. Até é discutível, né? A gente pensar como ele durou tanto tempo aparecendo tanto, tá? Mas o fato, eu acho que é mais pela troca de administração. Entrou o Menachem Begin em 1979 e deu a ordem para a execução. Bom, essa foto aqui é interessante, tá? Vocês veem o Ali Hassan no centro, tá? E o Arafat à direita da tela do vídeo. Ele tem diversas fotos com Yasser Arafat, que foi o líder da Organização para a Libertação da Palestina, né? Então ele era homem de confiança do Arafat, inclusive ele tinha muito trânsito entre organizações libanesas que eram adversárias da Organização para a Libertação da Palestina, né? Era um homem que transitava entre vários mundos, era uma pessoa realmente importante para o movimento palestino. Bom, gente, aí a pergunta, né? O Ali Hassan Salama tinha ligações com o atentado de Munique? Provavelmente sim, é uma razoável possibilidade da resposta ser sim. Agora, ele foi o planejador? Muito provavelmente não. Foram outros planejadores. Ele deveria ter sua ligação, deve ter dado algum apoio, alguma coisa assim. Agora, pelas pesquisas que eu fiz, o Mossad acreditava piamente
que o Ali Hassan Salama estava envolvido até o pescoço no planejamento de Munique, razão pela qual ele entrou na lista de alvos, né? Agora, o Salama planejou uma operação para matar a primeiro-ministro Golda Meir na Itália em 1973. Em janeiro de 73, a Golda ia visitar o Papa Paulo VI, né, de avião, e eles planejaram uma operação com mísseis antiaéreos Estrela russo, contrabandeados através da Iugoslávia, mas o Mossad se infiltrou na operação e conseguiu frustrar a mesma. Essa daí leva a assinatura do Ali Hassan Salama. Outra coisa interessante, pessoal, isso aqui que eu vou falar agora é muito interessante. O Ali Hassan Salama casou com a Georgina, né, em 1978, 6 anos depois do atentado de Munique. A lua de mel eles passaram no Havaí, eles visitaram a Disneylândia. Então não dá para entender como o chefe de operações de uma organização terrorista, né, super conhecida, tem entrado em território americano, transitado, saindo de lá sem nenhum problema. O que se sabe é que as ligações do Ali Hassan Salama com a CIA, a Central Intelligence, agência americana, agência central de inteligência, eram enormes, tá? Provavelmente era o Ali Hassan Salama que fornecia segurança para a embaixada americana em Beirute. Eu lembro que anos depois houve um atentado contra a embaixada americana e 70 pessoas morreram. Tá? Isso bem depois já da morte do Ali Hassan Salama. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse mundo da espionagem, esse mundo das relações internacionais, ninguém é 100% bom ou 100% mal, nada é preto ou nada é branco, tudo é muito cinza. Às vezes as pessoas são boas, outras vezes as mesmas pessoas que são boas são ruins, fazem coisas ruins, pessoas ruins acabam fazendo boas ações. É muito complicado, é muito nebuloso, é o que eu estou falando para vocês. Um dos terroristas mais procurados por Israel passou a sua lua de mel nos Estados Unidos da América. Bom, o fato é que em 1979 o Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, deu luz verde para o Mossad executar o Ali Hassan Salama em Beirute. Recebida a ordem, né, era uma questão apenas de planejamento operacional / logístico. Bom, o que o Mossad apurou, né? Eles infiltraram uma equipe de 14 agentes no Líbano, levantaram todas as rotinas do Ali Hassan Salama, e tem uma foto que eu vou mostrar agora de uma pessoa que foi crucial. É a única foto que eu achei dessa pessoa até hoje. Ela foi crucial para a morte do Ali Hassan Salama. Vamos conhecer essa moça. Bom, essa moça entrou no Líbano com o nome de Erika Maria Chambers, né, com passaporte britânico e alegando trabalhar por uma organização humanitária que ajudava crianças palestinas. Ela se aproximou do Ali Hassan Salama e conseguiu ganhar a confiança dele. Ela vai ser muito importante para os acontecimentos que levaram à morte do Príncipe Vermelho. Bom, gente, é o seguinte, então o Ali Hassan foi colocado em vigilância no padrão comum do Mossad, né, um pessoal para execução, um pessoal de vigilância, pessoal de logística. Eles acharam o seguinte: poderiam tentar matá-lo a tiros em Beirute, só que ele andava com seguranças, então ia ser muito difícil. Eles calcularam o seguinte: se houver um tiroteio, os agentes não vão conseguir fugir. E uma das tarefas do Mossad, eles sempre planejam a missão com uma rota de fuga, tá? Vocês viram o que aconteceu em Lillehammer, que eu contei aí, 6 foram capturados, mas os outros 9 conseguiram fugir. Então qual era a ideia? Vamos colocar um carro-bomba no caminho dele. A Erika ficou vigiando, tá? Eles colocaram um Volkswagen com 100 quilos de explosivos no caminho do Ali Hassan. No dia 22 de janeiro, ele saiu para uma festa de aniversário, ele tinha umas rotinas que ele não mudava, tá? E ela viu, quando ele passou em frente ao carro, ela detonou a bomba, né? Supostamente seria ela. A bomba dele captou os 4 guarda-costas dele, feriu gravemente o Ali Hassan e ele acabou morrendo, tá? Essa é uma das únicas filmagens que se tem do atentado. Eles estão tirando aqui o corpo ou do Ali Hassan ou dos agentes, enfim, tá? Mas além dos guarda-costas do Ali Hassan, mais 4 pessoas morreram, tá? E 18 ficaram feridos, porque 100 quilos de explosivo realmente é uma coisa brutal. Bom, gente, uma boa pedida para quem quer conhecer a Operação Ira de Deus é o Munique do Steven Spielberg, tá? O filme de 2005. Mas ele não desce nos detalhes que a gente colocou aqui, tá? Mas o filme é bacana, mostra as operações, né? Como o Mossad trabalha. É bem parecido com o que aconteceu. Na verdade, eu acho que nós nunca vamos ter toda a noção do que aconteceu naqueles anos.
Agora, gente, um documentário imperdível é Um Dia de Setembro, tá? Do Simon Reeve. Eu coloquei o trailer na nossa comunidade, vale a pena, um documentário muito bem feito, tá? Mostra o desenrolar daquele atentado. Então, como os caras entraram, entrevista os parentes das vítimas, os sobreviventes. É realmente um documentário emocionante mesmo, é de chorar, muito bacana, muito realista sobre o atentado contra os israelenses em Munique em 1972. Bom, gente, então essa foi a bibliografia que nós usamos aqui nesse vídeo, tá? Teve que ser muito pesquisado. Então tem esse aqui, Mossad, os carrascos do Kidon, que vocês acham na nossa lista de desejos da Amazon, tá? Esse aqui também, Mossad, as grandes missões do Serviço Secreto Israelense, também tem na lista da Amazon. Esse aqui, Contra-Ataque, do Aaron Klein, é específico sobre a Operação Ira de Deus. Vale a pena dar uma lida, é um dos inspiradores do filme do Spielberg. E esse aqui tá A Hora da Vingança. Todos esses que eu falei até agora tem na Amazon, tá? Esse aqui também foi um dos inspiradores do Spielberg. Agora eu vou falar de um livro que é raríssimo, não tem na Amazon e é uma das inspirações, tá? Esse aqui, As Marcas da Decepção, já falei várias vezes aqui, foi o livro que inspirou inclusive o Frederick Forsyth. Esse livro não tem na Amazon, não tem em lugar nenhum. Tem na estante virtual, tá R$254. Eu acho mais simples e mais barato vocês assistirem os vídeos, porque eu tô sempre falando desse livro aqui. Aos poucos nós vamos delineando todas as operações do Mossad que aparecem nele, tá? Eu lembro o seguinte, pessoal, dá uma olhadinha na lista de desejos, que tem mais coisas do Mossad lá, tá? Eu coloquei esses 4 aí, porque são os que mais aparecem, mas tem bastante coisa lá em inglês também, tá? Eu quero ver se eu faço mais vídeos aí do Mossad, tá? Inclusive sobre o caso Mikdad, que foi um primor de cinismo da contra-espionagem israelense. Aliás, acho que lá nem foi uma operação do Mossad, tem mais cara do Shin Bet. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais! Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino.